O meu nome é Domingos Martins, nasci a 31 de janeiro de 1951 e sou natural e onde vivo, em Palassolo, do concelho de Miranda do Douro. Muito bem. Sendo o Sr. Domingos ligado também à música, por diversas razões, gostava que nos falasse um bocadinho de forma sucinta as primeiras memórias que tem da música e como se ligou à música, se houve algum momento específico ou se foi uma coisa de toda a vida. Portanto... Olha, como eu tenho 67 anos e recuando no mínimo 50, até podia ser mais um bocadinho, onde é que havia a gaita de foles, um bocadinho de concertina, raramente um acórdeão e o realejo. Eu gosto da música apenas é uma questão de gostar, penso que sou uma pessoa alegre e gostar da música. E o único instrumento que eu sei tocar, se é que posso dizer isso, é o realejo. Mas eu gosto de ouvir música, desde sempre gostei de ouvir música. E toco um bocadinho o realejo. E quais são as primeiras memórias da música, ou dos tocadores que tem? As primeiras memórias, obviamente, que vai direito à gaita de foles, que se inseria normalmente nas festas, que ainda hoje se comemoram e se fazem em Palassolo, e se festejam. Talvez 3, 4 festas durante o ano, e então eram os gaiteiros, com a respectiva caixa. Gaiteiros, isto é, um gaiteiro, porque havia muita dificuldade nos gaiteiros na altura. O gaiteiro, a caixa e o bombo. Eram 3 elementos que normalmente faziam alvorada, pelas 5, 6 da manhã, depois faziam o peditório durante a manhã, acompanhavam a procissão e faziam a parte do baile de tarde e noite, os arraiais. E havia às vezes a banda de música já mais tarde, a banda de música de Miranda do Douro. E lembra-se do nome ou da origem das aldeias desses gaiteiros que vinham aqui às vezes? Eu lembro-me do primeiro gaiteiro que eu me lembro, tem o nome de alcunha, que ela chamava-lhe o Bígaro, que eu nunca lhe conheci coisas malícias, é uma pessoa honesta, mas era assim a alcunha do Bígaro de Águas Vivas, que hoje até tem um filho ainda dedicado à música, é o Francisco Dias, que toca muito bem o acórdeão e pronto, ainda faz umas festas. Mas foi o primeiro gaiteiro que eu me lembro dele. Também me lembro do João da Tenor, e depois passo já para a Póvoa, o teu Delfim, que foi uma pessoa emblemática que acompanhou muitos anos aqui já os politeiros. Havia um senhor que agora também da Póvoa, que eu não recordo, Paulino, salvo erro. São Paulino também, me recordo dele, porque gaiteiros não havia muitos. Sei que, e do tio Zé Maria do Roche. Esse mais tarde. E, portanto, era aquilo, não é? Porque 50 anos atrás, estamos a falar em 1965, foi quando eu comecei a tocar o regalejo, aprendi com autodidata, ninguém me ensinou, foi comprar o regalejo numa feira, e eu depois só, sem ninguém me ouvir, sempre possível, ia treinando, com o ouvido, ouvia a música, lá aprendia um verso ou dois, aprendia o ritmo e depois ia tentando palpar nas vozes do realejo, e foi assim que aprendi. É curioso que eu tenho uma parte que eu ponho o realejo ao contrário. Em vez de pôr, ou seja, as vozes agudas ficarem para o meu lado direito, ficam para o meu lado esquerdo. Pronto, penso que é o contrário do normal. Mesmo o próprio realejo traz lá as letras e eu tenho que pôr as letras para baixo. E foi assim. E quando começou a tocar realejo, já tinha ouvido alguém tocar realejo ou era comum haver gente tocar realejo? Já era comum ouvir tocar o realejo por causa do realejo ser um instrumento mais ou menos, não era dispendioso, era barato, fácil de transportar e que a gente podia trazer com facilidade no bolso de um casaco, pronto. E naquela altura as pessoas acho que tinham mais tempo
para os bailes, e é curioso que eu cheguei, quando tinha, por exemplo, 17 anos, ou 18, até os 20, acho que pus a dançar mais de 20 pares a dançar, que hoje, se calhar um conjunto, por bom que seja, um conjunto musical não os põe. Mas pronto, as pessoas eram alegres por si e gostavam de dançar, e às vezes também havia um caso curioso nos bailes, dada muitas moças tinham sempre uma vigilância apertada pela parte dos pais, e namorar era à porta quando já havia o consentimento dos pais, porque até lá o baile até era um ponto onde as pessoas comunicavam, não havia telemóveis, né? Os telefones ainda eram a manivela e eram muito escassos, e era fácil a escuta, e então não era fácil comunicar muitas vezes o rapaz com a rapariga, então eram os bailes que eles aproveitavam e iam aos bailes precisamente para comunicar, era um ponto de comunicação, pronto. E com facilidade se punham 20 pares a bailar. E lembra-se das primeiras músicas que tocou? Sim, lembro de algumas. Eu não sei se... Portanto, uma era Loureiro, Verde Loureiro. Outra era Oh, que bela moça, que ela vai roubada. Oh, que bela moça, minha namorada. Era assim o ritmo. Outras que ainda se cantam. Essas não se usam muito. Mas adeus, Olindinha, Olindinha, adeus. Há uns versos até muito ricos que se ouve ainda cantar nessa canção. Um deles é relacionado, antes havia, nós chamamos os olmos, eram umas árvores emblemáticas muito altas, e a folha era aproveitada para a alimentação normalmente dos porcos, com um bocadinho de farinha, eles gostavam. E então há um verso que era assim: quando havia, por exemplo, um casal de namorados, por qualquer motivo havia alguma desavença e havia a separação, e então era assim um verso que eu acho muito emblemático: pela a folha do teu olmo, que a do meu já pelei, tira o sentido de mim, que eu de ti já o tirei. E pronto, havia muitas mais, não é? Que eu agora com um bocadinho de exercício de memória podia ir lá, mas há muitas mais, com certeza. E onde é que surgiam os bailes? Era em dias de festa ou para os conteiros? Não, aos domingos. Mesmo era preciso dias de festa. Por exemplo, estamos a falar no Realejo, não é? Os bailes, quando metiam os gaiteiros, o gaiteiro e o caixeiro e a bomba, já eram dias de festa, porque obviamente que isso traz despesas e na altura não se conseguia juntar dinheiro. Era voluntariamente que eu tocava, e outros como eu, que tocassem, fazíamos os bailes. Mas com facilidade, a rapaziada, em sentido um bocadinho, ia lá. Não havia ruídos, que agora não havia automóveis, e então um realejo, por baixo que toque, sentia-se a 100, 150 metros, ou 200 às vezes, se estivesse em silêncio, e as pessoas facilmente ocorriam lá, e as notícias espalhavam-se que havia baile, e pronto, era propício, digamos. E onde é que ocorriam esses bailes? Tínhamos, por exemplo, nesta altura de inverno, tínhamos dois locais. Um nós chamámos o Corral dos Burelas e outro o Corral das Rafaelas. O Corral das Rafaelas, quer um quer outro, ainda existe, embora o Corral das Rafaelas está melhor, ainda está povoado, e porque estavam lá 3 irmãs, todas elas a bailar, e obviamente que era logo um ponto de referência e central, pronto. Depois, quando não estivesse mau tempo, era em público mesmo, na praça. É na praça, essencialmente é na praça. Ok, muito bem. E tem memória de quando começou a decair este hábito de haver bailes espontâneos? É assim, quando esses bailes espontâneos, eu sempre me lembro de existirem. Nomeadamente com realejos. Depois, por exemplo, utilizava-se muito, havia mais casamentos, também havia mais população, e quando havia um casamento surgia um pagavinho. E o pagavinho normalmente já não era feito com realejo, nem tampouco com a gaita de foles. Era normalmente com um acórdeão, uma concertina, e havia vários pessoal que tocava a concertina, e então aí já era com a concertina. E é curioso que na concertina havia
a possibilidade de fazer o baile de damas. O baile de damas o que é que era? O baile de damas era dar a possibilidade, já naquela altura havia pessoas que eram democratas e queriam dar a possibilidade da rapariga escolher o rapaz para bailar. E então colocava-lhe um lenço branco na lapela do casaco, do tocador da concertina, e a partir daí, e isto era uma autoridade civil, não tinha... Era civil, isto era uma autoridade social, vou chamar, que era o chefe da mocidade. Normalmente as mocidades, na altura, tinham uma envolvência grande, que a pessoa, estou aqui a misturar, mas para o rapaz passar a ter liberdade de andar de noite na rua, tinha de pagar o vinho. Tinha de pagar, normalmente, era um bacalhau, uns termoços e uma romeia de vinho, que eram 7,5 litros. E a partir daí, tinha o salva-conduto para andar de noite na rua. Caso contrário, surgiam às vezes umas pedradas. Pronto. E então, nessa situação, o chefe tinha autoridade para pôr o baile de damas. Então, quando punha o lenço branco, estou-me aqui a repetir, o lenço branco na lapela do tocador, as raparigas aqui iam chamar os rapazes. E então aí dava-se a liberdade da rapariga poder chamar o rapaz que ela quisesse, dançar com ele. Pronto. Normalmente, em 3, 4 bailes numa tarde. Era essa a oportunidade. Ainda aproveitando este tópico, no baile de damas, era um baile público ou era um baile que exigia algum certo tipo de convite? Não, era o baile, normalmente, utilizava-se muito fazer o baile de damas com o acórdeão. Normalmente os acórdeões tocavam, como estou a dizer, os pagavinhos, porque eram muitos. Havia, se calhar, 10 por ano ou 15 por ano. Havia muito casamento na altura. E alguma festa assim mais... com menos possibilidade, porque os gaiteiros ficavam sempre mais caros. Então, quando as festas com menos rendimento, optava-se por um acordeonista. Era uma pessoa só. E então aí era mais próprio. Por acaso é curioso que eu nunca vi um baile de damas um baile promovido, tocado, por exemplo, por um gaiteiro. Nunca vi. Era sempre com o acórdeão, ou a concertina. E o realeixo também. E acha que, de certa forma, a concertina e o realeixo a concertina e o acordeão vieram substituir o realeixo? É assim, cada coisa no seu lugar. Portanto, o realeixo não ia fazer uma festa. Mas o acórdeão, a concertina, sim. E depois havia outras coisas, não é? Normalmente, as rondas. Fazia-se a ronda. A ronda, o que é que era a ronda? Era a mocidade junta com o acordeonista e cantarem ao desafio, por exemplo, 2 ou 3, cantarem o desafio quadras soltas, emberçadas, e cantava-se, dava-se a ronda com a bandeira da mocidade, e depois havia 3, 4 pontos certos onde se davam as vivas à mocidade, viva aos noivos, viva à sociedade, portanto, aquelas coisas assim. E em 3, 4 sítios. E isso fazia-se regularmente, mesmo com o realeixo. Com o realeixo também se fazia a ronda. O realeixo tem uma coisa, a pessoa pode caminhar, não pode falar, nem se pode rir, mas pode dançar. Que há muitos, o acordeonista também pode dançar, mas não pode dançar com uma bailadeira. Agora eu cheguei a bailar alguns bailes, a dançar também com a bailadeira e a tocar ao mesmo tempo. Não tenho fotografias nem nada, na altura era difícil, as máquinas fotográficas eram poucas. Tenho muita pena, mas não tenho. Mas filo muitas vezes e tenho testemunhas disso. E fazer. E tem ideia de mais ou menos algum período histórico que tenha coincidido com este desuso das rondas da mocidade, dos bailes com o realeixo? É assim, depois com a imigração foi um pouco culpada nisso. Continuou a haver casamentos, mas depois já eram fora. Depois, às vezes, a falta de tempo de pagar o vinho, o paga-vinho acabou. Ou seja, continua a haver alguns casamentos, mas os paga-vinhos morreu mesmo esse hábito de o fazer. Tinha um interesse, o paga-vinho era muito social pelo seguinte, porque depois convidava-se, o casamento é mais para aquelas pessoas, família ou aqueles amigos muito achegados e pronto. Mas depois o paga-vinho era para aqueles amigos mais afastados e era público, era quem queria e ali havia termoços a correr, a pessoa apanhava um punhado de termoços, copo, havia um copo de vinho, por isso é que chamava o paga-vinho,
E era para toda a gente da localidade e alguns visitantes que viessem. Era assim. Mas a imigração, efetivamente, penso que foi o número 1. Como aquilo acarretava também mais despesas, e entretanto os dinheiros também nunca abundaram, acabou o hábito do pagadinho. E como tal, acabou, portanto, essa parte dos bailes, mais dos acordes e das concertinas. Uma pessoa que gostava muito de cantar o fado por várias vertentes, pela forma de ser, era o meu tio e padrinho, Domingos Afonso. Até tenho alguma dificuldade em comentar a pessoa que era, porque é uma pessoa alegre e então para essas coisas era terrível. E porquê? Ele, para além de ter uma voz excelente, acho que foi uma voz perdida aqui no meio das montanhas, tinha a facilidade de inversar. Ele podia estar uma noite inteira a cantar o desafio. Ele inversava as coisas sem... Primeiro, ele era analfabeto, não sabia escrever. Nem ler, como é óbvio. Mas, a cantar, ele via passar uma pessoa na rua, ele fazia logo uns versos para ele com facilidade. E então as rondas era sempre um dos presentes a cantar o fado, que às vezes nem sempre havia um para acompanhar, às vezes, o acórdio a cantar, porque só o acórdio não soava bem a ronda se não fosse acompanhado de umas vozes a cantar o fado. Pronto, para além dessa parte, ele cantava muito bem muitas canções e eu, já na parte final da vida dele, que infelizmente já partiu, eu resolvi fazer uma gravação com alguns trabalhos dele. Ele tinha feito já outros trabalhos com outras pessoas, mas há muitas canções, penso eu que as melhores, ele não as cantava porque não se lembrava. E há um caso curioso aqui que eu gostava de partilhar com alguém. É o seguinte: como eu não sabia ler nem escrever, as melhores canções lembravam-se na cama dele. Só que quando eu chegava lá, se lembrava-se de uma ou duas, a partir de mais nada. Entanto, o CD tem, salvo erro, 18, salvo erro. E então o que é que eu tive de fazer? Peguei num gravador de cassete, daqueles que têm um interruptor on-off, aqueles de bolso, mas de cassete, e levei-o, explicava-lhe, quando se lembrasse, cantasse só um bocadinho. Ele levava, tinha a cabeceira da cama, lembrava-se de uma, puxava. Só que o problema não era esse. Ele, em vez de pôr lá um apontamento e, por exemplo, uma cassete, registar lá uma dúzia de canções, ou 20, ele cantava a canção toda, e cantava uma canção ou duas na cassete, aquilo parava, e lá estava ela a telefonar-me, porque aquilo já tinha enchido a cassete, e lá só tinha uma canção ou duas, quando eu pensava que podia ter 6 ou 7. Só no final, já quando eu já tinha 9 cassetes cheias, que aquilo apenas me servia para ir tirando apontamentos, para lhe recordar quando fôssemos gravar. Eu tive depois de fazer aquele registro todo, aquelas buscas para conseguir, mas foi a forma de eu conseguir apanhar aqueles memorandos dele na cama, nas suas horas de repouso e quando já não queria dormir mais. Era a forma, porque se de outra forma muitas canções que eu tenho lá não seriam possíveis porque ele não se ia lembrar e nós ia gravar. E depois de eu ter os apontamentos e tudo, já foi mais fácil. Aliás, eu penso que a maior dificuldade que eu tive foi precisamente em fazer a escolha, por exemplo, em 30 ou 40 canções que ele me cantou e me encantou, e depois eu fazer a seleção. Tenho muitos rascunhos deles, mas foi assim que eu consegui, dessa forma, com um analfabeto, conseguir fazer essa recolha e aquela seleção. Diga uma coisa, o Domingos também tocava realejo. Muito bem, tocava muito bem o realejo, sim. Aprendeu certamente algumas músicas com ele? Também me entusiasmou um pouco, sabe que também era vulgar na altura, hoje também se faz um bocadinho, mas é raro, mas na altura da mocidade, quando havia assim uma festa, acabava-se sempre nas adegas. E depois com aquela envolvência, mesmo as pessoas que normalmente não cantam,
às vezes com um copo assim à mistura até cantam. E às vezes até há vozes interessantes. E então é um realejo, às vezes assim, encostadinho na pipa. E mais um copo a acompanhar. Há noites engraçadas com esse realejo. E ele, não foi aí, mas porque tocava muitas vezes, também ajudou um pouco a impulsionar-me a eu comprar o realejo e tocar o realejo e aprender a tocar, pronto. Mas não aprendi com ele nunca me corrigiu uma posição. O pouco que sei, se é que sei alguma coisa, foi aprendido por mim, tipo um autodidata, chamamos-lhe assim. O repertório que toca é também algum repertório que tocava dos Domingos Afonso? Sim, não aquelas modas mais antigas que mantenham, não é? Sim, porque também depois, agora com o tempo, não uso muito. Não uso muito, o que é que, pronto, quando pego nele, treino um bocadinho e logo apanho mais ou menos e pratico um bocadinho de vez em quando. Às vezes passa-se anos inteiros sem pegar num realejo. Se bem que agora tenho melhor equipamento que antes, mas não uso, portanto não adianta ter o equipamento se não usar. Eu lembro que o seu tio era muito... tocava e era muito atento à dança. Sim, sim. Quais eram as músicas ou as danças que tocavam as músicas que tocavam no realejo, para que tipo de danças? O tipo de dança era, normalmente, nós chamamos a dança agarrada, não é? Portanto, o par, a dançar os dois, e também era a desgarrada, que era, nós chamamos o repasseado, o vira, o giriboilas e há um outro, o aerobinho, também. Eram mais ou menos esses que eram bailes de roda. Pronto, cada um dançado à sua maneira, são bailes de roda. Podíamos dizer, assim, muito sucintamente, só explicar um bocadinho as diferenças entre o repasseado, o vinho, os giriboilas, etc. É assim, enquanto, por exemplo, o repasseado tem duas passagens, portanto, entre os pares, portanto, andam à volta e depois tem duas passagens para um lado, passa para um um lado e outro para o outro e depois faz o inverso e volta outra vez a passar e volta ainda uma quarta vez a passar. E depois volta a ser o baile de roda. Isto, portanto, no repasseado. Os giriboilas é quase uma cópia desse, só que com menos, portanto, é mais curto a parte do baile de roda e só há duas passagens dos pares, um para um lado e outro para o outro. E depois volta a ser de roda. Isto nos giriboilas. O aerobinho é um pouco mais complicado e exige do tocador um compasso muito acertado, porque se não sair, não dá. Porque o aerobinho anda à volta, começa a andar, portanto, um baile à volta, e depois é picado ao meio. E depois, mais tarde, é que passam um para um lado e outro para o outro, o par. Portanto, tem três posições diferentes, bastante diferentes.